Hoje nós estamos retomando aí com o capítulo sobre julgamentos, né, que ela vai retomar a ideia da psicologia profunda fazendo uma análise, né, do Evangelho no capítulo 10, item 10, no qual ela coloca aqui, hipócritas, né, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. É uma passagem de São Mateus, né, no capítulo 7, versículo 5. E ela vai comentar todo o texto em cima dessa realidade. O que em termos de psicologia profunda, a gente precisa entender sobre o julgamento segundo as lições de Joana, né? Ela vai explicar como funciona psicologicamente o mecanismo de julgamento para a psicologia, né? Qual é a psicologia do julgamento? Ela vem dizer que a psicologia olha o julgamento como uma projeção. Nós estudamos, né, a projeção na obra O Ser Consciente. No Ser Consciente, ela dedica um capítulo da obra para falar sobre os mecanismos, né, de defesa do ego, né, dentro dessa proposta dela. Ela vai realizar essa análise sobre os mecanismos de defesa do ego, e ela vai falar de uma série deles lá, da identificação, da projeção, da compensação, de todos esses mecanismos que ela considera como mecanismos de fuga da realidade interna e também da realidade externa, né? Porque não nos evita de ver a verdade sobre o outro e sobre nós, né? Então, o que seria a projeção? Vamos entender esse mecanismo. Todas as vezes que eu tenho algum aspecto emocional que é inconsciente para mim, que está recalcado no meu inconsciente, geralmente um complexo, né, ou um complexo psicológico, um complexo espiritual, né, o que chamamos de sombra, algo que não integra, que não é integrado, que não faz consciência em relação direta com o ego nega esse problema, né, ou essa realidade emocional. Nós temos uma tendência a projetar no mundo, ou seja, a ver essas características desadaptadas, sombrias, nossas, na realidade do mundo. Isso pode ser em qualquer coisa, né? Nós podemos nos projetar em qualquer coisa. Nós podemos nos projetar em pessoas, em imagens, em fantasias, em objetos, em situações, né? Qualquer realidade pode ser um ponto de repouso para essas projeções. Ela dá um maior na projeção relacional, quando nós projetamos aqui uma realidade na cultura, ela vai falar de uma projeção que é feita na cultura que nós estamos inseridos, no nível mais coletivo, e uma projeção no outro, porque o julgamento, eu só posso, né, eu vou realizar esse julgamento em termos culturais e em termos individuais em relação a outra pessoa. Então, nós temos uma experiência da projeção mais específica aqui, né, que é quando eu pego algo que está no meu inconsciente e que não é integrado à minha realidade, eu projeto isso nessa realidade cultural ou em outras pessoas, tentando me libertar de um conflito de maneira neurótica através desse processo. Quando o indivíduo projeta, né, ele faz um julgamento sombrio, né? Nós podemos dizer que existem dois tipos de julgamento, segundo a Joana traz. Esse julgamento sombrio, que é uma atuação egóica, né, de escape, de evasão, esse julgamento da própria realidade emocional, atuando a partir de uma defesa contra a sombra, né, evitando do confronto com a sombra. Então, é um julgamento de natureza a não confrontar a realidade da sombra. Esse é um tipo de julgamento que nós temos, né? Um outro tipo de julgamento seria o que ela chama de um senso crítico, um julgamento já de consciência, né, que também deve ser feito, mas no nível mais consciente. O julgamento sombrio, ele vai ocorrer a partir dessa projeção, a partir da realidade, da projeção desses complexos espirituais sombrios que ficam dinamizados ali no inconsciente, constelados, né? Eles vão ser projetados nessa realidade. É uma tentativa do ego não integrar esse material, de não se relacionar com essa sombra, então ele projeta gerando um alívio, né?
Essa projeção ela é decorrente de núcleos energéticos de culpa e muitas vezes medo de encarar a si mesmo. Ela vai desencadear um automatismo, então essa projeção ela não é arbitrária, ela é um processo automático, o indivíduo não escolhe fazer isso, né? Ele, por processos inconscientes do self, da relação ego-self, é desencadeado em razão do medo e da culpa, principalmente. O indivíduo vai projetar essa sombra para que ele não faça consciência dessa realidade sombria. E quando ele projeta, surge o discurso do julgamento, porque ele projeta a sombra em outra pessoa e isso vai gerar um sintoma, né, uma ab-reação, né, um comportamento, um estado emocional contra o reflexo da sombra que ele está vendo no outro, né, que é um reflexo da sua própria imagem. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, Daniel, mas tudo que eu vejo no outro é meu, não quer dizer que aquela pessoa não tem aquilo, isso não é projeção, não quer dizer isso. Isso é uma das versões só da projeção. As pessoas sombrias que têm os mesmos defeitos que nós também são as pessoas ideais para que nós nos projetemos nelas. Então, pessoas que nós não conhecemos e passamos a julgar, ou seja, nós construímos fantasias projetivas a respeito da pessoa, é um tipo de projeção. Nesse caso, na grande maioria das vezes, nós temos o defeito e a pessoa não tem, né? Pode ser que isso ocorra, porque nós, na realidade, estamos de frente de uma fantasia nossa a respeito do outro, que é uma projeção, é um tipo de projeção. Então, na realidade, o que eu vejo no outro é meu, né, nesse sentido. E um segundo tipo de projeção é quando a pessoa realmente tem os defeitos que eu vejo e ela também se torna a pessoa ideal para que eu projete também os meus defeitos por ela ser igual a mim. Então, isso é também um tipo de projeção. Aquela pessoa constela os meus complexos e eu vou atuar a partir dessa realidade de sombra, me projetando também nesse indivíduo que se parece muito comigo. Então, não necessariamente tudo que eu vejo é só meu, né? Na realidade, muitas vezes eu exerço um julgamento que é razoável, é verdade. O outro tem esses defeitos, mas é a reação emocional que aquela criatura causa em mim, constelando minha sombra, é que vai evidenciar essa postura de julgamento e projeção. Então, a Joana fala que à medida que esses processos automáticos são desencadeados, o indivíduo se escusa de desvelar-se. Ele não faz o processo de autoconhecimento. Porque, como está todo projetado, o indivíduo está todo inconsciente da própria realidade emocional. E isso vai gerar alguns sintomas. Então, o primeiro movimento do julgamento é julgar, ou seja, o primeiro movimento do julgamento é projetar. Então, eu projeto a sombra. Uma vez que aquela sombra está projetada numa pessoa ou numa realidade cultural, o indivíduo vai fazer um comportamento abreativo e neurótico para se defender do reflexo dele que ele está vendo no espelho, né? Ou nós fazemos isso quando nós estamos diante de um reflexo, de um reflexo projetado no espelho da vida. Então, o indivíduo tende a se tornar, para continuar o processo de defesa, perseguidor, tentando destruir fora o que ele não consegue destruir dentro dele, que é um sintoma neurótico. O indivíduo compensa a realidade da sombra que não existe com um formalismo, uma rispidez, uma dureza, uma falta de amor, né, em relação ao outro, no qual ele projeta aquela sombra ou aquela realidade. Tem uma raiva, um ódio, ao mesmo tempo também tem um medo, uma perseguição. Esses são os sintomas, né? Logo depois da projeção, o indivíduo atua a partir desse lugar defensivo, né? Geralmente, quando o indivíduo tem algum tipo de projeção nesse sentido, né, que é essa projeção de julgamento bastante inconsciente, o indivíduo, muitas vezes, ele se coloca numa situação de rispidez, de formalismo e até de defensor de uma realidade oposta ao que está sendo projetado. Ele fica identificado com a sombra do herói, ele se coloca num lugar de salvador. Então, ele persegue, julga, né? Ele condena, ele procura os mínimos defeitos no outro e ele endossa um discurso, a pessoa endossa o discurso, né, que ele precisa defender uma moral ou uma realidade ou algo nesse sentido e passa a exercer o julgamento e também uma perseguição que ele considera heróica, que seria uma identificação com uma consciência heróica coletiva sombria, né, totalmente perturbadora, que não faz parte da personalidade individual da criatura.
E fora essa realidade desse herói sombrio que o indivíduo se torna, né, como se ele precisasse salvar todas as pessoas do próprio reflexo dele projetado na situação ou na pessoa a quem ele exerce julgamento, é interessante que ele passa a ter um andor, né, um andor também esquizofrênico, um andor que não é pessoal, é uma dor coletiva, né? Porque ele diz que a dor do Brasil, do mundo, a dor do presidente da República que está equivocado é a dor dele, ele fica identificado com aquela dor. Então ele julga, ele persegue, ele faz movimentos compensatórios, polarizadores aos movimentos sociais que estão ocorrendo e passa a julgar a partir dessa lógica sombria que lhe é inconsciente. Então ele fica identificado com a figura de um herói que ele mesmo se elegeu para salvar criaturas que nunca pediram para ele fazer isso, e de uma maneira insana ele vai ser herói de um reflexo que é ele mesmo, projetado nas outras pessoas. E além disso, a dor que ele carrega, essa dor, esse medo de que essa sombra aconteça sobre as outras pessoas, sobre ele mesmo, é uma dor que não é pessoal, é uma dor arquetípica, uma dor coletiva, uma dor que vai aniquilar a identidade do indivíduo, no sentido de que nem as suas dores são dores individuais, são dores da coletividade que o afetam constelando a sua sombra. Então, nós temos essa realidade do julgamento sombrio. Essa é a psicologia, segundo Joana, desse julgamento sombrio. No caso do senso crítico, né, ou do julgamento, seria um julgamento consciente, a partir de uma realidade de consciência, ela vai trazer o exemplo de Jesus, ela vai falar de uma ira santa. Então, ela até coloca aqui que Jesus realiza esse tipo de julgamento que nós não somos capazes de realizar, que ela vai falar que esse tipo de julgamento está no discurso da ira proferido por Jesus, que são os discursos que ele proferiu do ai ai, né? Os discursos dos ais que ela coloca, né? Que ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, que é o discurso do ais, né? Ou ai, que ela fala, que é exatamente o exemplo que ela coloca do julgamento adequado. Algumas pessoas têm muita dificuldade em entender, né, essa realidade de Jesus quando ele usa todos os sentimentos da criatura humana de maneira consciente. Por exemplo, ela vai falar de uma ira santa, ou seja, é muito importante a gente pensar nessa realidade que a Joana está colocando aqui, que Jesus experimentava sentimentos que ainda nós não alcançamos. Então é muito difícil para nós tentar colocar em palavras esses sentimentos que Jesus expressava, tomando atitudes emocionais que ainda são desconhecidas em termos de psicologia para nós no nível pessoal. Então, nós ainda não temos a capacidade de experimentar, em termos da relação ego-self, uma ira santa. Então, para nós, é um sentimento totalmente desconhecido, né, dentro dessa psicologia de Jesus. Jesus tinha uma psicologia que ainda não é alcançada dentro de um nível de consciência pela nossa capacidade sombria inferior ainda de espíritos ainda em desenvolvimento. Então fica uma realidade distante ainda de compreendermos realmente como é ter um sentimento como esse, de fazer um senso crítico e fazer um julgamento através de um processo de ira, mas não é uma ira sombria, é uma ira santa. Ou seja, uma ira santa, só quem pode ter é um santo. Se nós não somos santos, nós não podemos ter uma ira santa. Nós ainda não damos conta dessa realidade. Ou seja, de ter um julgamento a partir de uma realidade que eu vejo que é real, que não é uma projeção da minha alma, que não é uma projeção da minha sombra, e eu estou vendo realmente um indivíduo e a mim mesmo naquela situação, sem eu me misturar com o indivíduo através de uma simbiose projetiva, e eu nem me misturar com a coletividade. Está tudo definido, separado, claro, afetivamente organizado nesse aspecto da ira santa. Então, a ira santa, ela vem muito mais como um alerta, esse ai, ai, ai de vós, escribas, ele está alertando a partir de um senso crítico, mas ele não pune, ele não condena, ele não persegue, ele não levou ninguém à cruz por isso, ele não gerou qualquer movimento político de polarização entre grupos ou pessoas. Muito pelo contrário, ele saía dessas roubadas sociais com muita habilidade. Ele não tinha ódio, ele não menosprezava, ele não tinha desconsideração, ele não se tornava o herói da sociedade, ele não vinha salvar ninguém. Muito pelo contrário, ele falava: o reino do céu está dentro de vós e cabe a ti construir.
Eu só sou aqui o porta-voz do caminho da verdade e a vida. Eu falo a verdade, ele falava desse lugar, mas ele não era o herói no sentido de passivo das nossas ações, de nos carregar no colo. Ele veio nos colocar dentro de uma realidade a qual ele vem nos entregar uma responsabilidade de construir esse reino dos céus dentro de nós. Então é bem diferente da condição heróica sombria, do julgamento sombrio que a gente falou nessa primeira etapa da nossa fala aqui. E esse ai, ai que ele trazia, esse ai de vós, né, era um discurso de solidariedade, de alerta. Ai de vós, observe, ele dizia. Era uma preocupação que ele tinha conosco para evitar a repetição de um ato futuro que poderia ser muito sombrio. Então, ele vai trazer toda essa realidade mostrando que existem dois tipos de julgamentos. Julgamentos que ainda nós precisamos desenvolver a partir de uma realidade do amor, né, que ainda nós não conquistamos, né, esse julgamento que o indivíduo vai atuar a partir de uma projeção, e depois que ele projeta esse conteúdo, o indivíduo vai se armar de mecanismos abreativos para perseguir, condenar, ver a agulha no palheiro, criticar, julgar, polarizar grupos, condenar culturas, né, condenar comportamentos, ser uma pessoa intolerante, ferida, né, rígida, formalista, fria, indiferente. É bem diferente da proposta de Jesus, que vai para a ira santa, esse discurso de ira que corrige, que educa, né? E é tão interessante, né? Isso dá um nó na cabeça. Como é que eu posso ser bom tendo ira? Para você ver como é importante essa psicologia que Joana nos ensina, porque ela vai nos tirar dessa caixinha egóica que acreditamos já ter um entendimento de todos os sentimentos que não temos ainda, né? Então, a realidade de Jesus é distante de nós. Esse discurso sem ódio, sem menosprezo, sem perseguição, sem crítica ácida, sem julgamento, sem condenação e sem pena. E ela diz que o ápice dessa proposta do senso crítico ou julgamento a partir da autoconsciência é a sensibilidade, é o alto, é a maior, é não condenar, né? O julgamento baseado nessa proposta de Jesus é o não condenar. Ela diz que a maior sutileza do julgamento a partir de um ato de consciência pura é o não condenar a outra criatura. Então, a partir dessa psicologia, nós vamos entendendo a necessidade do amor na nossa vida. Então, o julgamento, julgar, é um mecanismo de defesa, de projeção, que reflete uma inconsciência da nossa realidade. Quanto mais julgadores nós somos, mais inconscientes nós estamos da nossa realidade, da relação ego-self. E se nós estamos inconscientes, nós não estamos fazendo consciência. E se nós não estamos fazendo consciência, nós não estamos integrando complexos dentro da nossa realidade, promovendo o nosso progresso evolutivo e o entendimento emocional na direção do amor, que nos dará a consciência de viver. E isso é de fundamental importância. Ou seja, julgar é nada mais, nada menos do que estar inconsciente da própria realidade e, além disso, é fugir dessa realidade, colocando o reflexo dessa sombra na vida e nas pessoas, de modo a tentar evadir-se de uma realidade que é impossível se evadir, porque a morte vai nos apresentar a nossa consciência e até mesmo as psicopatologias e as doenças físicas, caso nós insistamos dentro dessa realidade de não nos conhecermos, cujo sintoma da inconsciência, um deles é o julgamento.